civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Um sofrimento inédito. Embora constituindo-se belo espetáculo por a luminosidade colorir com seu brilho não somente toda a estrada, mas também os arredores e arbustos, havia outro aspecto insólito. Por entre outros 2 segundos, o tapete ter se aproximado de Tasca por baixo de seus pés, sem que este nada sentisse. Entretanto, em consequência disso, logo no momento seguinte, uma reversão de movimento do tapete luminoso, Tasca, como novo protagonista, foi recolhido em direção ao objeto com a mesma velocidade sobre a faixa brilhante, sem experimentar desequilíbrios nem abalos, de maneira que nem teve tempo para susto ou pânico. Além disso, em todos os seus sentidos, em função, quando chegou à distância de uns 4 metros do aparelho, Tasca percebeu que este era realmente de cor cinza e não esverdeado. A testemunha acreditava que foi aproximadamente 2 metros do objeto que perdeu os sentidos, porquanto a partir daí de nada mais se lembra até voltar a si em ambiente frio e total escuridão. Observação: por apresentar muita semelhança com o sequestro de Tasca, chamamos a atenção para compará-la com o de Onilson Pateiro, cujo aparelho, seja por orgulho antropocêntrico de nossos cientistas em não querer enxergar a tecnologia gravitacional superior dos extraterrestres, ou seja, por influências da política contemporânea que se nega a admitir como verdadeiros os contatos extraterrestres repetidos com a mesma testemunha terrestre. Fato é que o Nilson Pateiro, após seu segundo episódio ufológico, encontrou pela frente a hostilidade do grupo ufológico que o havia apoiado em seu primeiro episódio. Todavia, no segundo episódio, o Nilson, sem sofrer queda, foi içado pelo disco voador por esteira íngreme baixada para propósito de sua captura. Assim, um grupo de ufólogos paulistas voltou-se contra Pateiro e não quis dar mais credibilidade nenhuma. Não podia mais mexer com as pernas que permaneciam coladas uma à outra, nem os braços unidos ao corpo. Tasca, que teve perfeita lembrança do episódio ufológico que viveu, pôs-se a imaginar em que consequência tivesse sofrido morte aparente que, em estado de letargia profunda, foram enterrados por seus familiares. Contudo, sua respiração tornava-se cada vez mais lenta e difícil, e a temperatura fria acentuava-se ainda mais. Ao mesmo tempo, faltava-lhe o ar para poder gritar por socorro. Quando lhe restava só escassa quantidade de ar, esta era suficiente apenas para salientar para silencioso choro em seu pânico de morte iminente. Todavia, a temperatura começou a melhorar e os movimentos respiratórios voltavam a se tornar mais fáceis. E enquanto antes já não sentia mais o corpo de tão gelado que lhe parecia e só havia presença de pensamento, agora a sensibilidade de seu organismo começou a voltar e finalmente a respiração normalizou-se por inteiro. Observação: assim por hipótese teria acontecido ao Nilson Pateiro quando, no seu segundo episódio ufológico, fora colocado numa urna para em seguida perder a consciência. Assim aconteceu também com Mário Hester, mas este ainda percebeu ter sido a urna enchida de líquido, com a explicação de que isso serviria para proteger o corpo humano durante grandes velocidades e grandes acelerações em viagem interplanetária. Assim, por hipóteses extraterrestres tenham procedido de maneira idêntica com Tasca. Suponhamos que Tasca fosse acordado antes do momento adequado. Talvez então ele perdesse ainda mais.
padecesse ainda mais dos efeitos da hipotermia ou de remédios curatizantes aplicados contra tremores e frio, mas que simultaneamente enfraquece a musculatura respiratória, resultando em dificuldades respiratórias. Essa seria a explicação para os padecimentos de Tasker, de acordo com o grau de desenvolvimento da medicina atual. Inesperada e feliz reviravolta. Concomitantemente com sua melhora, surgiu à direita de Tasker rumores que lhe pareciam passos e bafados de 3 ou 4 pessoas, aparentemente de pequeno porte, porquanto uma delas passou por sobre suas pernas e postou-se à sua esquerda. Em seguida, tais pessoas percutiram a parte superior das pernas e inferior das coxas, mas com aproximadamente umas 20 batidas, sugerindo a Tasker que isto era feito por meio de ganchos ou então dedos duros. Os seres comunicavam-se entre si por grunhidos, ora mais longos, ora mais curtos, variando também o timbre, para mais alto ou para mais baixo, como as vozes que observavam em nossos cães, como as vozes que se observam em nossos cães quando eles se ocupam em desenterrar de sob suas patas ninhos esquisitos de bichos de pé. A seguir, as estranhas criaturas passaram em formas de ganchos ou dedos duros por baixo dos joelhos e das pernas, para depois erguer a testemunha no chão e transportá-la para outro local. Na opinião de Tasker, este seria outro compartimento, onde de novo deixaram no chão e afastaram-se em seguida. Além do tempo, algum tempo depois, o compartimento iluminou-se sem que se detectasse a origem da luz. Tasker notou então que estava completamente nu. Encontrava-se em um quarto de 2 por 5 ou 3 metros de largura por 3 de altura, com os cantos das paredes todos arredondados. A testemunha não via sinal de janela nem de porta, mas suas roupas, sapatos, meias, calça e camisa esporte estavam colocadas à sua direita, em um montículo bem ordenado. Tasker levantou-se, vestiu sua roupa e começou a apalpar as paredes. Estas eram polidas cor de alumínio, em nada cedendo à pressão, e as batidas davam um som de madeira. Repentinamente, na parede abriu-se uma porta de forma oval, deixando entrever outros compartimentos vizinhos, iluminado. E no umbral surgiu uma moça de aproximadamente 1,20 m, meio metro, portanto menor que Tasker, que mede 1,74 m. A moça impressionou Tasker de maneira profunda, talvez pela sua beleza exótica, de cabelos cor de palha até os ombros, moldurando um rosto de pele clara e fina, com olhos azuis amendoados, os quais, diferente das de nossas raça branca resplandecente oriental, eram mais afastados entre si e alcançavam ainda a parte lateral do rosto, onde terminavam feito vírgulas deitadas, com seu ângulo externo de maneira exótica, arqueantes para cima, embora trajando uma roupa caseira simples para Tasker. A atitude da moça apresentou-se majestosa. Braço esquerdo cruzado sobre o peito e o direito elevado por cima do ombro, com a palma de mão aberta para Tasker em saudação. Talvez a impressão de Tasker fosse coadjuvante pelo efeito da música que, iniciando-se por uns 10 segundos com a entrada da moça na saleta, parecia muito delicada. Embora os sons fossem parecidos com os de um violino, provocava ora alegria, ora tristeza nostálgica em Tasker. Não se percebendo a origem da música, se provinha do teto das paredes da sala. Parecia também Eve, dando simultaneamente a impressão de que os sons eram uma coisa concreta, com flocos de neve ou de algodão que flutuavam no ar, ora subindo, ora baixando ao solo, de maneira que Tasker olhava ao seu redor sem, todavia, nada poder descobrir de palpável. Parecia-lhe que os sons tivessem cores como amarelo, verde e vermelho, embora isto seja para nós algo incompreensível. Assim terminada a melodia, após poucos segundos, Tasker guardava a impressão de ter ouvido música celestial, se é que ela existe. Observação: para possibilitar ao leitor comparação com trecho algo semelhante ao segundo livro de George Adams, Dentro das Naves Espaciais, ainda não editado em português. Citamos aqui um trecho assemelhando-se bastante às palavras de Tasker. Uma melodia delicada vindo de fonte invisível invadiu a sala. Não se parecia com qualquer música que já tivesse ouvido e fez vibrar todo o meu ser. Era uma melodia estranha, mas linda, e só com alguns acordes
de longe em longe que fazia lembrar a música terrena. Assim, sob forte impacto daquilo que estava presenciando, Tasca achava-se prestes a formular verbalmente a pergunta: quem é a senhora e de onde vem? Quando em sua mente brotou a resposta antes de ele ter aberto a boca para dizer algo. A resposta que surgiu na mente da testemunha foi: sou o Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, venho em missão de paz e amor. Quando mentalmente Tasca se ocupava em coordenar em voz alguma pergunta, onde estamos? Em voz a pergunta, onde estamos? Em sua mente brotou a respectiva resposta, evidentemente emitida pelo pensamento da moça, dizendo: estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Observação: o local Santa Catarinense, mais próximo de Chapecó, situa-se na costa do Atlântico e é o balneário de Camboriú, a 350 km aproximadamente. Florianópolis, ilha da capital do estado, encontra-se mais distante ainda. Observação: quando indagado sobre a origem do pensamento telepático em diferenciação das palavras estereofonicamente transmitido pelos nossos ouvidos, Tasca informou-se que sentiu sons brotarem na parte direita de sua cabeça. Inquirindo, Tasca explicou ainda que comumente executava os trabalhos mais leves com a mão direita, todavia os mais pesados, como por exemplo de machado, foi seu pai manipulando com a mão esquerda. Uma advertência: Tasca nessas horas sentia-se de uma enorme sede, ao mesmo tempo sentia-se confuso pela espontânea beleza da moça, de maneira que estava prestes a formular a nova pergunta: estou com muita sede, estou muito confusa. A senhora transmite paz e amor, mas também confusão que eu não sei dominar. Acho que é a sua beleza a causa. Imediatamente em sua própria mente surgiu a resposta: você vai beber água mesmo. Você vai beber agora mesmo, e sua sede passará, bem como o seu estado de confusão. Na parede, então, onde antes Tasca nada havia visto, encontrava-se o agora preso um console de mais ou menos 1 metro de comprimento, 15 cm de altura e 4 ou 5 cm de profundidade. Vende-se nele uns 10 botões de cor vermelho rubi. Kabbalah apertou um destes botões e em seguida abriu-se uma gavetinha, na qual havia 2 recipientes em forma de bisnaga, com dimensão de 10 por 6 por 3 centímetros. A moça puxou o trinco de um deles, abriu, estendendo-se para Tasca, que se achava com a boca entreaberta. Por gravidade, deixou cair da bisnaga um líquido incolor e inodoro. Tal líquido parecia a ele mais leve que a água, e não sentiu descer com os movimentos de deglutição. Com um vasilhame vazio entregue a Kabbalah, Tasca recebeu dela outro estojo, cujo líquido era de paladar semelhante ao das amoras brancas. Este, contendo, Tasca engoliu com grande gosto. Recolocados os recipientes por Kabbalah na gavetinha por aperto de botão, este fechou-se de novo e recomeçou o diálogo mental entre os dois. Agora não vai sentir sede, nem confusão diante de mim. É hora de cumprirmos missão de muita importância, para a qual ambos fomos escolhidos. Fique calmo. Depois disso, serei devolvido ao meu mundo? Perguntou. Sim, foi a resposta de Kabbalah, mas tem hora certa para isso. Caso contrário, você será colocado num lugar muito distante daqui, onde mora. Observação: tem-se aí a suspeita de que Tasca não estava no Atlântico, na costa brasileira, mas talvez em um lugar mais distante ainda, onde o mundo de Agali possuísse base submarina terrestre. Kabbalah explicou a Tasca que ele havia sido escolhido para transmitir mensagem aos seus concidadãos de todo o globo terrestre. Tasca perguntou a razão disso, uma vez que nada de importância possuía, não tinha dinheiro em abundância, não era homem de imprensa e nem do mundo político. Kabbalah respondeu que ele sempre acreditou na existência extraterrestre, já havia desejado tal encontro, e porque a mente de Tasca seria de compreensão cósmica. Segundo Kabbalah, até o final de sua vida, Tasca deveria ser porta-voz da mensagem para os cidadãos terrestres. Tasca, porém, argumentou que sempre tivera memória fraca. Senhora, ao sair daqui, minha memória vai falhar, e eu lembrarei apenas alguns trechos da mensagem. Ao que Kabbalah apertou um dos botões do console, que abriu outra divisão maior que a anterior, e aonde a moça tirou um aparelho semicircular.
e onde a moça tirou um aparelho semicircular e com as duas mãos pode ser muito menor que a de Tasca, colocou semelhante a um diadema na parte frontal de Tasca, dizendo: com isto na sua cabeça você me ouve duas vezes e dizer-lhe, você me ouve duas vezes a dizer-lhe a mensagem, nunca mais esta lhe sairá da memória. Kabbalah ajustou o diadema, que consistia de peças quadradas encimadas por semicírculos, por seu turno encimadas por espécie de cruzes nas cores alternadas de verde, amarelo e vermelho. Depois, para transmitir a mensagem, a moça cruzou os braços no peito e Tasca, para melhor gravá-la, fechou os olhos. Observação: na oportunidade, George Adams tomou parte da reunião interplanetária no planeta Saturno para garantir a fiel memorização das coisas faladas. Na ocasião, Adams representando a Terra e a outro representando o planeta Marte. Por esta finalidade, foram colocados aparelhos na cabeça com o propósito de facilitar às células nervosas a retenção daquilo que fora falado. Um instrumento muito estranho. Fim da mensagem. Kabbalah retirou a testa da cabeça de Tasca e guardou de novo no console, que se fechou. Para despedir-se, a extraterrestre encarou Tasca e, repetindo a saudação da entrada, de novo cruzou o braço esquerdo sobre o peito e levantou a mão, dizendo, aberta sobre um ombro, transmitia ainda neste momento a Tasca por telepatia as palavras paz e amor. Kabbalah foi recuando de costas lentamente em direção à porta que havia aparecido aberta na parede. Quando a porta se fechou hermeticamente sobre a moça, Tasca sentiu desalento, solidão e abandono pela pessoa que momentos antes havia compartilhado ele sua encantadora presença e sobre cujos impactos ele ainda continuava à volta. De novo faz-se escuridão na saleta. Momentos depois, pelo ruído característico de seus passos, Tasca sentiu mais uma vez a presença das pequenas criaturas desta feita. Elas se pareciam apenas duas, que delicadamente procuravam empurrá-la em certa direção, aparentemente para o quarto contíguo, onde já havia estado antes, e que reconhecia agora pela temperatura. Outros puxões na camisa, na altura do cinto, deram a entender que ele precisava deitar-se novamente no chão, ao que acendeu. Quando a temperatura começou a baixar mais ainda, Tasca perdeu a consciência outra vez. Quando recuperou os sentidos, Tasca encontrava-se deitado sobre uma relva. Pela posição do sol, devia ser umas 6 da manhã, embora o relógio da testemunha acusasse 10h05. Não pôde informar-se da data por achar-se um defeito no calendário de seu relógio automático. Os membros de Tasca encontravam-se completamente entravados, mas pelo ruído que lhe chegava aos ouvidos, tinha a impressão de que se achava perto de intenso tráfego de importante rodovia. Levou umas 2 horas para levantar, para lentamente adquirir seus movimentos, tempo durante a qual Tasca se lembrou perfeitamente daquilo que havia passado com ele, e por 2 vezes a título experimental chegou a recordar a mensagem cuja larga divulgação foi incumbida por Kabbalah, e reparou que ainda a declamação se fazia de maneira idêntica em ambas as vezes, dando intento, ritmo e pausa iguais às siglas e palavras, mas o que mais faz admirar Tasca é que daí em diante, toda vez que declama a mensagem, o tem feito de modo idêntico, agora já em numerosas ocasiões. Tem reparado também que por ocasião da declamação fica sempre possuído de estranha excitação, o mesmo que dele se apossou ao ouvir a mensagem de Kabbalah pela primeira vez, cujo texto é o que segue. Uma advertência aos terráqueos. A primeira pessoa a receber na íntegra a mensagem de Kabbalah transmitida a Antônio Nelson Tasca foi o jornalista Marcos Bendi, da sucursal de Chapecó. Depois de uma longa conversação com Tasca, o repórter pediu-lhe o teor da mensagem. Tasca sentou a máquina e, sem ajuda de nenhuma anotação, reproduziu velozmente
As 50 linhas da mensagem, aqui reproduzida. A advertência da mensageira Cabalá, do mundo de Agali, para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente, além de toda a sua apavorante e mortífera devastação. Uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida dos mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito à igualdade dos povos e se constitui numa nova e soleste modalidade de escravidão. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e em outras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do Eterno, Espírito Criador de todas as coisas. Deus, pela razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério da justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da proliferação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e execute programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras imigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes de conquistar seu próprio mundo, deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. É preciso que, entendidas essas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão pronunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a via terra, renovarão os ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavos convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá a canseira do tempo, e como sublime conquista a capacidade criadora humana, será posto em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história, a ressurreição dos mortos nas faixas dos 4x. A advertência da mensageira de Cabalá, do mundo de Agali, para todos os povos da terra. Noite de terrível escala de angústia da família Tasca. Ao esperá-la, para jantar, após as 7 horas da noite, ninguém da família mais íntima de Tasca pensou que essa demora significava o primeiro degrau de uma escalada de angústias que se acentuaria nas horas seguintes, lançando sombras cada vez mais tenebrosas sobre o suspeito destino do chefe da casa. Este, no início da madrugada, já era finalmente lembrado como se tratasse do seu verdadeiro velório. Assim, já às 10 horas da noite, lembravam os familiares que Tasca talvez tivesse se demorado na casa de Pedro Celo, a uns 10 km e uns 8 minutos de distância de corrida de carro, cerca da meia-noite, com a família reunida em torno da televisão, aguardando seu retorno. Sei que ele tivesse dado o telefonema da casa de Pedro Celo ou do interior do estado, justificando sua ausência em caso de ter viajado para fazer negócios. Dona Teresa, sua mulher, como se quisesse pensar na ideia de escapulida de Tasca, deixou escapar uma frase.
Meu marido é muito apegado à família, muito caseiro, para ficar fora de casa à noite. Todavia, Verinha, a filha solteira de Tasca, e Pedro Tranquilo Tasca, 68 anos de idade, pai de Tasca, e sua esposa Maria, todos morando no mesmo quintal da residência, no bairro de Palmital, já estavam agora alarmados quanto ao destino de Tasca. Acharam representar grande perigo o movimento rodoviário da estrada percorrido por ele. Em vão fizeram ligações telefônicas para delegacias de polícia de Chapecó e das cidades vizinhas. Às 2h30 da madrugada, o pai de Tasca foi à casa do genro, Carlos Schaeffer, que por sua vez procurou outro genro, Artêmio Marini, para que ambos em seguida percorressem todas as ruas e ruelas da cidade, incluindo as mais suspeitas, à procura de avistar em algum lugar o carro de Tasca, que talvez tivesse saído do sério. Mas tudo foi em vão. Enquanto isso, Vera, casada com o filho de Tasca, Massimino, pôs-se ao telefone tentando localizar o marido, que se havia ocupado profissionalmente em algumas das cidades do interior do estado. Nessas horas da alta madrugada, o ambiente da família era de pandemônio, mas os três netinhos de Tasca, Miuca, Munique e Zeca, de 3, 4 e 5 anos, muito chegados ao vô Nelson, chorando sem parar. A mãe de Tasca dizia que coisa ruim havia acontecido ao filho. Ainda de madrugada chegou à casa da família Guilherme Conte, cunhado de Tasca. Casado com a irmã de Dona Teresa. Veio também Nielsa, filho de Tasca, casado e grávida, há poucos dias do parto. Vieram ainda sobrinhos de Tasca, de cidades e estados vizinhos, como Nonai, no Rio Grande do Sul. A reunião da família havia tomado agora aspecto de verdadeiro velório. Às 7 horas da manhã, genros, irmãos e outros familiares saíram de carro, em caravana à procura de Tasca, e dirigidos para a estrada de acesso ao trecho rodoviário da BR-282, onde se achava situado o posto policial da estrada de rodagem. Mas havia percorrido apenas os primeiros 6,5 km quando, à esquerda da estrada, no caminho de terra que dá acesso à granja do Sr. Touso, avistaram o carro de Tasca encostado de modo correto à margem direita daquele caminho. Acharam o carro intacto, fechado, não demonstrando ter sofrido violência. Mesmo assim, Dona Maria, mãe de Tasca, após, em altos brandos, imaginar se o filho teria sido vítima de assalto e violência, chegou a desmaiar. Imediatamente a família notificou do achado da delegacia de polícia, que destacou um investigador para o caso. Às 9h30 da manhã, tocou o telefone na casa de Tasca e este anunciou que estava são e salvo a caminho da residência. Então, os familiares presentes de súbito liberados da atenção fúnebre e angustiante de muitas horas, soluçando e chorando, abraçaram-se uns com os outros em confraternização geral. Quando após 2 horas da volta da consciência, Tasca iniciou sua caminhada de volta. Descobriu que fora deixado em pequeno planalto de altura moderada, que fazia parte da montanha rochosa pela qual a passagem pela BR-282 havia sido dinamitada a uns 2 km à direita do trecho rodovia Rio. Para quem vem de Chapecó, cautelosamente, Tasca desceu a estrada e andou a pé os 2 km até casa solitária à esquerda na estrada, a casa comercial Idiba Eletrodiesel Batistella, que está ligada à venda de grandes maquinários para agricultura e terraplanagem. Atendido por 2 moças, estas franquearam o telefone para que Tasca avisasse sua família. Nesta ocasião, ele soube do grande rebuliço que seu desaparecimento havia causado aos seus familiares.
porquanto o achado de seu carro abandonado na estrada e o sumiço de seu proprietário deixaram supor ter acontecido latrocínio. Soube também que o investigador de polícia estivera junto ao automóvel abandonado, bem como a esposa de Tasca, Dona Elizabeth. Tasca já havia se preocupado antes com sua família, mas não esperava tamanha agitação. Dessa forma, incontente, ele prosseguiu sua marcha em direção ao trecho rodoviário e depois pela estrada de acesso a Chapecó, quando foi avistado pelo filho Maximino, que neste momento estava chegando do interior do estado. Esse filho reparou que naquele momento Tasca era incapaz de dar explicação satisfatória sobre o que lhe havia ocorrido. O filho interpretou isto como estado de choque. Na verdade, porém, tratava-se apenas de bloqueio psicológico de Tasca, por ter passado por transe incomum com a nossa sociedade terrestre. E assim era difícil para ele comunicar de chofre aos filhos, até que seu próprio filho, aquele de incrível que vivera. Observação, porém, relatado por Tasca, ele havia apenas ultrapassado o trecho rodoviário de acesso à cidade, ainda mais umas centenas de metros, quando foi alcançado pelo filho Maximino, que foi localizado à noite por telefone no interior do estado pela esposa e agora dirigia-se a Chapecó. Porém, segundo Tasca e Maximino, este último estranhou o fato de o pai não ser capaz de lhe dar conta daquilo que havia acontecido com ele durante a noite. Daí Maximino erroneamente interpretou esse bloqueio psicológico do pai como choque. Observação. Ainda em comparação com o modo de Tasca voltar para o mundo terrestre e aos braços dos seus, convém lembrar o retorno da testemunha ufológica. O Nilson Pateiro, após seu segundo episódio, na ocasião, o Pateiro, oriundo de Catanduva, norte do estado de São Paulo, havia sido deixado perto de Colatina, estado do Espírito Santo, é assim a mais de 900 quilômetros de Catanduva. Foi o fazendeiro César Manelli quem, junto com seus capatazes, escutou alta madrugada, durante 3 horas, o choro e a lamúria de Pateiro, que da colina de aproximadamente 300 a 400 metros de altura, procurou descida entre os rochedos, e isto numa noite escura sem luar. Coincidência ou não, diz alguns que o acaso não existe. Na época de nossa pesquisa, sem que tivéssemos conhecimento, o Nilson Pateiro também estava passando por Chapecó a negócio. Só depois de nossa partida, Pateiro teve conhecimento do fato através de jornais. Naturalmente, em seguida, ele procurou Tasca, trocando os dois opiniões sobre os episódios que tinham vivido. Posteriormente, os dois nos deram conhecimento disso. Daí lembramos de avisar Tasca sobre a armadilha que a política havia armado a Pateiro após seu falado episódio ufológico, com claras intenções e jogando esta testemunha no descrédito por uma cilada bem sucedida. Automaticamente fazer cair também na descrença o contato com este terrestre que relatara. Dessa maneira, como testemunha de importante contato ufológico e portador de advertência por extraterrestres aos terrestres, como nos pareceu o caso do Sr. Tasca, recomendamos a este a máxima cautela em sua vida particular e em seus negócios daqui em diante. Quando Tasca foi levado por seus familiares, preocupado com sua saúde, ao posto médico para exame e eventual tratamento, ele já havia narrado parcialmente aos seus o que lhe sucedera. O médico, porém, que atendeu o Dr. Júlio Zawadzki, recusou-se a esclarecer a natureza do episódio que vivera. Assim, os médicos concluíram que o nervosismo, intranquilidade e elevação do pulso observados em Tasca eram devidos a simples assalto após
Após a aplicação de tranquilizante, meia hora de observação, realmente Tasca tornou-se mais calma e teve alta. Todavia, em casa, ao aprontar-se para um banho de chuveiro, dois de seus familiares, o irmão Gildo e de um sobrinho, o advogado Dr. Eusébio, no busto desnudo de Tasca, nas costas, naturalmente notaram estranhos sinais, como que causados por um instrumento incandescente. O estranho era que Tasca até então não tivera conhecimento disso, porquanto não sentia dor alguma no local, nem antes nem depois, e não se lembrava também da ocasião em que pudesse ter se produzido aquela queimadura, e que era evidentemente queimadura. Foi o médico quem opinou, porquanto fora chamado de novo no dia seguinte. Voltou ao médico com mais 4 profissionais a documentar fotograficamente a lesão. Na ocasião, o médico descobriu no tórax da testemunha, na frente, na extremidade inferior do osso externo, na região do apêndice xifoide da pele, círculo de uns 9 centímetros de diâmetro, consistindo de pequenos pontinhos vermelhos. Era na região em que, no dia anterior, Tasca havia localizado dor, que todavia cedera totalmente após a medicação. Aliás, no dia seguinte, a descoberta, os pontinhos vermelhos na pele de novo haviam desaparecido por completo. Segundo nos declarou a filha Verinha, a esposa de Tasca, este apresentou sede inusitada na volta à casa, de tal forma que bebeu um jarro de água inteiro. Contudo, os 2 dias seguintes ao episódio, sofreu de fartio, ingerindo apenas pequena porção de arroz, e assim mesmo, por insistência da família, às 2h15 da madrugada, no terceiro dia, Tasca sentiu-se nauseado, vomitando líquido amarelo. Quando isto voltou à boca gosto de amoras brancas, desse modo em diante viu-se de novo normalizando o apetite de Tasca. Conforme reza as escrituras, são os fatos e as ações de uma pessoa que dão o lastro da sua veracidade, não as palavras ocas. Foi estribado nisso que o repórter Bedin havia dado crédito ao relato de Tasca, e que a testemunha, embora de escolaridade rudimentar, rapidamente havia galgado posições de responsabilidade na sociedade dos locais em que labutava. Assim, em Garibaldi, Rio Grande do Sul, sua cidade natal, Tasca havia avançado para professor de escola, profissão que também exerceu na cidade de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, e Iraí, Rio Grande do Sul. Em Chapecó, onde tinha se ocupado em elaborar o programa de rádio, chegou a chefiar uma seção da INCRA. Foi-nos gratificante no começo de uma noite, privarmos de momentos com a grande e alegre família de 3 gerações dos Tasca. Uma dúzia ou dúzias e meia de pessoas, todas elas rindo e falando ao mesmo tempo, característico do gênio afável, descendentes de italianos, reunidos no centro ocupado por jardim entre suas casas, lá no bairro de Palmital, em Chapecó. Procuramos entrevistar ainda 2 moças na empresa Ediba, contudo não tivemos sorte em ambas as nossas tentativas. Quando elas saltaram ao escritório, aconteceu assim também com mais 2 pessoas que de longe teriam avistado um objeto luminoso na hora e direção onde se deu o sequestro, respectivamente volta à casa de Tasca.
caso de Tasca já foi lido, né, em outro vídeo. Vou procurar um inédito. Ufonautas, um benefício ou um perigo? Pergunta. De acordo com o item 1, de acordo com o item 2 do catálogo e 1 da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, tem os tripulantes extraterrestres se comportado em atitude pacífica. Este decálogo foi elaborado pouco tempo após a fundação da Sociedade Brasileira de Discos Voadores, em 1957, no Rio de Janeiro, por Lulo Ducante de Lima Rodrigues, Armanda Alves Pinto e outros. O professor Úvio Brant Aleixo, psicólogo, ufólogo de conceito internacional, fundador em 1954 em Belo Horizonte do CISOANI, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, em nota distribuída em janeiro de 1974, pronunciou-se de maneira contrária ao item 2 da Sociedade Brasileira de Discos Voadores. Ali, UFO indaga de onde retira um grupo minoritário de ufólogos otimistas sobre benévola expectativas sobre os ufonautas? Pergunta. De sua própria fantasia ou da fantasia deles? Pergunta. Por esses seres reais e misteriosos já existem numerosos casos bem estudados e qualificados, indicando a peculiaridade dos ufonautas e seus aparelhos. Todavia, argumentos que no passado, no tempo da fundação da Sociedade Brasileira de Discos Voadores, em 1957 até o ano de 1960, se poderia ter considerado inteiramente válido o item 2 do decálogo da SBEDV. Sabemos que naquela época os casos conhecidos de contatos de testemunhas brasileiras evidenciaram ufonautas de índole amistosa e espontaneamente respeitosa na aproximação às testemunhas. Citamos os seguintes casos: o professor universitário Freitas Guimarães, na cidade de Santos, São Paulo; do metalúrgico Antônio Rossi; o senhor Dino Craspedon, pseudônimo de Aladino Félix, de São Paulo. Também nos Estados Unidos, nessa mesma época, no caso relatado pela testemunha Jorge Adamski, os ufonautas foram pacíficos. A partir dos anos 60 iniciou-se a ocorrência de casos de aproximação forçada pelos ufonautas, ou pelo menos de tentativa de sequestro. Inicialmente, os contatos amistosos ocorreram em maior número que os não amistosos. Contudo, no decorrer dos anos, ante o ano de 1984, já se registraram aproximadamente 62 casos de ufonautas observados e pesquisados pela SBEDV e outros ufólogos. Destes, 27 foram de sequestro ou tentativa por aproximação não amistosa, e apenas de 16 casos foram de aproximação amigável do ufonauta. Consequentemente, os casos majoritários foram feitos por aproximação não amistosa, ou pelo menos à força. Ressaltamos que nos referidos casos foram também incluídas as seguintes significativas pesquisas feitas pelo CIOANI: caso de Baleia, Bebedouro, Sagrada Família, o caso de Vila Operária. No entanto, ainda não havia sido compilado um interessante caso pesquisado pelo CIOANI em Joaquim Moutinho, mas já incluído no presente boletim. A padronização da pesquisa da SBEDV e a CIOANI orientou-se com rigor por meio de parâmetros idênticos. Assim, as duas sociedades congêneres basearam-se em material, embora às vezes diferente, idêntico pela metodologia da pesquisa. Então, como explicar a divergência dos resultados e das conclusões? Pergunta.
Seria porque a SBEDV, após 1960, ainda não submeteu a revisão o item 2 do seu decálogo, destacado político brasileiro, recentemente comentou para outro companheiro: além da minha e da sua existe ainda a verdade. Além da minha e da sua existe ainda a verdadeira verdade. Aplicando tal pensamento no terreno da ufologia, podemos concluir que os ufólogos de opinião antagônica deveriam desposar-se do casulo do sentimento subjetivo e dogmas terrestres e em imaginário voo situar-se interplanetariamente. Desta feita em cima do muro filosófico, imparcialmente poderiam fazer julgamento equidistante. Esse julgamento só é possível devido à vasta casuística brasileira, ímpar no mundo ufológico, e que só é possível no Brasil por causa de dois fatores: a amplidão de nosso território, a aparente atração dos extraterrestres pelo Brasil. Entretanto, no atual estágio terrestre, torna-se impossível tal voo espacial, a não ser para alguns privilegiados astronautas. Estes assim mesmo subjugados às severas leis de segurança nacional e do silêncio. Sendo assim, nos resta, em referência ao assunto extraterrestre, estudar a filosofia dos próprios extraterrestres e compará-la com a real filosofia terrestre. Foi o que fez e continua fazendo a SBEDV, em favor do estudo que aproximadamente 62 casos de contato de ufonauta com testemunho terrestre. Isto em 28 anos, entre 1956 e 1984. O conhecido expert ufológico Dr. Heineken não tomou assento em cima do muro, ao contrário, tem posição subjetiva e assim recusa-se a dar crédito a casos relatados nos quais os ufonautas tenham demonstrado tendência amistosa na abordagem da testemunha, às vezes repetida. Aliás, as testemunhas de casos de contatos repetidos são frequentemente hostilizadas por aqueles que se orientam pelo Dr. Heineken. Dentre estas hostilizações, podemos citar o que ocorreu ao professor Freitas Guimarães. Como sabemos, o professor tornou-se pública a preocupação deste terrestre em relação ao envolvimento terrestre na transformação dos átomos conforme acontece nos reatores. Os ufonautas têm criticado os terrestres por esta transformação dos átomos ser contrária aos desígnios da própria natureza e ainda por tal acontecimento oferecer grandes perigos à humanidade. As testemunhas Dino Kraspedon, Antônio Rossi, mais tarde Arthur Bellet, também confirma essa preocupação dos ufonautas. A testemunha Berlet, apesar de ter sofrido sequestro pela mão dos ufonautas devido às concepções filosóficas que ouviu da boca de seus captores, convenceu-se de que eles estavam corretos em relação à sua crítica ao comportamento da humanidade. Berlet admitiu ter errado no seu parecer inicial a respeito dos ufonautas. Todavia, a maioria dos ufólogos, 20 ou 30 anos após o caso Berlet e outros relatos semelhantes, ainda ignoram esse assunto ou negam simplesmente. Infelizmente, percorridos 28 anos de advertência dos ufonautas de Freitas Guimarães, temos que admitir que os espaciais estavam corretos. Quando de perto começava a vigiar a Terra na desembaiada carreira no desenvolvimento das bombinhas A e H. Aliás, a respeito de toda essa situação terrestre conceituada, a Organização Filosófica Europeia sobre os temporais acontecimentos essenciais de 10 e 15 de outubro de 1984 diz o seguinte: será que é tarde demais? Pergunta. É a pergunta feita por milhões de pessoas de nosso globo terrestre. Leniência paciência extraterrestre. O baiano Hélio Aguiar, há cerca de 26 anos, em 24 de 4 de 59, tirou 4 fotos de disco voador que lhe sobrevoou em cambalhota. Durante o episódio, Hélio transmitiu uma advertência telepática extraterrestre que os extraterrestres lhe transmitiram a advertência telepática. As explosões atômicas ameaçariam o equilíbrio do universo e que os extraterrestres estavam vigiando, prontos a intervir na Terra. Outra chamada que os ufólogos deviam compilar chegou recentemente de Chapecó, Santa Catarina. Trata-se do caso de testemunho Antônio Nelson Tasca, relatado com detalhes em capítulo separado. Lá uma mulher extraterrestre diz que
dizendo-se originária de mundo paralelo designado de Agali, pediu a tasca para transmitir, entre outros, o seguinte aos concidadãos terrestres. Além da apavorante, mortífera devastação a ser sofrida pela Terra em holocausto atômico, a Terra seria colocada fora de sua rota celeste, causando graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. Acreditamos assim ser lógico o procedimento dos extraterrestres em relação aos terrestres, que não se preocupariam caso uma residência parelha à sua estivesse ameaçada de explodir? Pergunta. Entendemos solenemente esse posicionamento dos extraterrestres quando, em mutirão intergaláctico, gente de outros planetas começa a vigiar a Terra, isto dia e noite, na terra, no ar e no mar, e abaixo deste, em vista dos distúrbios a serem causados pela Terra a mundos planetários vizinhos, achamos compreensível a vigília dos extraterrestres, conforme expressa-se no nosso ufólogo mineiro. Os extraterrestres também, de maneira súbita e sorrateira, se aproximam de transeuntes isolados em noites escuras. Aliás, foi o reverendo Lomber, da Divinity School de Berkeley, Califórnia, quem vaticinou a possibilidade de encontrarmos no espaço uma civilização tão mais avançada sobre nós, conforme julgamos em relação ao nosso caso. Tão mais avançada sobre nós, conforme julgamos em relação ao nosso cão. Dentro da possibilidade do reverendo, com hipótese, comentarmos o caso de Rivalino Mafra, o ocorrido em Beriberi, Diamantina. Rivalino, sequestrado por 2 bolas rodopiantes na soleira de seu casebre, foi o único dos sequestrados que não foram trazidos de volta. Quem sabe agora poderia Rivalino achar-se exposto por esse tipo de civilização em jardim da fauna interplanetária. E aí, na seção determinada à fauna terrestre, imaginamos ter ficado Rivalino Mafra incluído na seção do ser inteligente, o homem terrestre, fadado a desaparecer por ter entrado em processo degenerativo, levando atualmente rapidamente seu próprio meio ambiente, a natureza terrestre, a exaustão e a destruição. Ainda degladiantes, cada vez mais ferozmente, grupos de indivíduos chamados nações, de maneira a recomendar-se recolher espécie para o museu enquanto existem indivíduos vivos desta espécie condenada à extinção. Uns perguntam pelo medo de uma colisão da superpotência, já que tal colisão vem aparecendo inevitável há muitos. Outros questionam devido ao ataque inescrupuloso por parte do homem, ao qual a natureza é exposta. Felizmente, a respeito da natureza, podemos dizer que até agora tem sempre estado disposta a auto-reparar-se destas agressões. Todavia, teme-se que em função de tais agressões resulte no futuro uma verdadeira situação catastrófica para a humanidade quando for posta em risco a sua subsistência. Assim, aflora-nos a questão se já não está perdida toda a oportunidade de colocar-se um freio neste processo destrutivo. Perguntamos também se a humanidade terrestre ainda consegue retardar tal processo pela modificação do nosso módulo de pacto social. Não está em questão apenas a morte das florestas na Europa. A difusão do processo de destruição vem apoderando-se da totalidade do globo e assim ameaçando a existência da humanidade. Podemos verificar isso observando a poluição das águas, as modificações climáticas aberrantes, o aumento do número de terremotos e a reativação dos vulcões em numerosas localidades. Ainda dentro do assunto natureza, pesquisa científica recente mostra que metade do solo da superfície terrestre está ameaçado por erosão. Assim, futuramente coloca-se em risco a manutenção do atual volume de alimentos produzidos. E, no entanto, esta erosão se traduz pela fome graçando no continente africano e também pela elevação geral dos preços dos gêneros alimentícios. Assim, pode-se prever que no fim dos séculos, com o grande aumento do povo terrestre, importem mais de bilhão até o fim do século, o nosso solo cultivável terá diminuído em 32%, afora uma deteriorização da qualidade dos alimentos obtidos. Certamente o módulo de pacto social dos extraterrestres não deverá orientar-se pelo módulo da real política da nossa sociedade de consumo terrestre, com fama malsã de egoísta, materialista,
destrutiva. Os extraterrestres não têm culpa nenhuma dessa situação tenebrosa terrestre. Pelo contrário, os extraterrestres têm nos enviado conselhos e advertências. Periodicamente, eles vêm procurando demonstrar à Terra a experiência de vida que levam. Não usam dinheiro, não fazem guerras, não competem entre si, etc. Como resultado palpável, tem uma vida muito superior à terrestre, cheia de competições e guerras. A terrestre. George Ardang se informa que os extraterrestres, para evitar a corrida materialista, não usavam moeda em seus mundos. Tal uso era desnecessário devido ao fato de todos trabalharem para o bem comum. Infelizmente, como sabemos, Adams tornou-se a figura mais vilipendiada pela política terrestre, provavelmente porque líderes terrestres ou não quisessem perder seu monopólio ou por possuir concepção tão arrogante e orgulhosa, geoantropocêntrica, que, por paranoia vaidosa, preferiria ignorar os benfeitores, as benfeitoras oferecidas pelos extraterrestres. Informou ainda que os extraterrestres dispõem de fontes de energias gratuitas, cósmicas e inesgotáveis, e mais, que elas se estavam dispostas a revelar tais fontes caso participasse e aceitasse outros desinteressados conselhos dos extraterrestres. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.